Seja bem-vinda a mais um episódio do Desperta Cast, este espaço seguro e acolhedor, onde nós vamos falar sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. O próximo domingo vai ser o Dia das Mães e por isso eu escolhi para este episódio falar sobre a maternidade e como tem sido a minha experiência com esse maternar, todas as mudanças e as reflexões que ser mãe me trouxe. Então vamos lá, vou começar esse episódio por uma informação curiosa a respeito de mim, que é o seguinte: desde menina, a Iris sempre imaginou que depois que fosse mãe, ia cortar os cabelos assim bem curtinhos. Então, esse meu cabelo de corte mais curto tem a ver com a maternidade. Você imaginou algo do tipo? As meninas que me conheceram já de cabelo curto, ou aqueles que me conhecem há mais anos e me conheceram com o cabelo bem comprido, inclusive, que eu usava. Mas, tirando essa curiosidade, eu quero compartilhar que apesar de ter aí essa projeção de que eu cortaria o cabelo curto depois de ser mãe, eu vou ser sincera. Eu não sei se ser mãe era um sonho da menina Iris, ou se de alguma forma eu absorvi esse sonho que a sociedade de alguma forma impõe a toda mulher, que ela seja mãe, né? Eu me lembro muito mais de sonhar com questões de trabalho do que com maternidade. Então eu me lembro de sonhar ser professora, de sonhar falar com plateias, de me apresentar dançando nos palcos, mas não me lembro, por exemplo, de sonhar cuidar de um bebê, de brincar muito de boneca, de andar de carrinho, de cuidar da mamadeira. Eu brincava mais com jogos ou com bonecas como a Barbie, que já é uma projeção nossa adulta, né? Não é tanto eu brincando de ser mãe, mas a verdade é que ser mãe mudou muita coisa pra mim, principalmente internamente, além do visual do cabelo curto. Então, a partir do momento que eu engravidei, eu já tinha uma consciência de que a minha vida mudaria a partir daquele momento. O Matheus, ele é um bebê arco-íris, então eu perdi uma gestação bem no início, em 2014, e depois, em 2017, engravidei do Matheus. E tinha essa plena ciência de que minha vida mudaria. Eu tive uma gestação muito saudável e muito ativa, então eu não tive nenhum grande problema de saúde na gestação. Eu me mantive trabalhando, como era uma coisa que eu desejava muito, porque eu tinha um histórico na família de que as mulheres da minha família tinham intercorrências na gestação. Então a minha mãe nasceu prematura, depois quando ela engravidou, ela perdeu 2 bebês antes do meu nascimento, de nascerem prematuros antes da hora, e aí descobriu-se uma questão congênita do colo do útero dela, e para que eu nascesse, então a minha mãe teve já que começar desde as gestações fazendo bastante concessões e muitos na verdade, sacrifícios para manter a gestação. Então ela passou por uma cirurgia para pontear o colo do útero, para que ele se mantivesse fechado durante toda a gestação, e teve que ficar os 9 meses, eu acho que foram 8 na verdade, na cama. Então a minha mãe ficava em repouso absoluto durante toda a minha gestação e levantava apenas uma vez no mês. E aí ela aproveitava para tomar um banho em pé, dentro do chuveiro e tudo, e para ir ao médico acompanhar aí o desenvolvimento da gestação. Então, além de ser uma bebê muito querida, muito amada, muito desejada, eu já cheguei dando trabalho. Essa é a realidade. Então, eu tinha muito medo de passar pela mesma situação, e como essa questão do colo do útero era congênita, então poderia ser que eu tivesse o mesmo problema que a minha mãe teve, e isso me apavorava um pouco, confesso. Eu tenho o meu trabalho como um pilar muito importante na minha vida e eu ficava apavorada com a possibilidade de ter que me afastar tantos meses do trabalho, ficar na cama de repouso absoluto. Eu sou uma pessoa
que gosto de me sentir produtiva, me sentir ativa, e eu me preocupava bastante com essa questão. E quando eu engravidei, essa era uma questão assim bastante preocupante para mim. Eu descobri que eu tenho o colo do útero encurtado, mas se ele seria capaz de segurar ou não o Matheus aí ao longo de toda a gestação, ninguém podia prever. Então minha médica foi me acompanhando bem de perto, porque qualquer sinal de um alagamento nesse colo do útero, eu iria para repouso. Felizmente, não precisei. O meu colo do útero segurou firme e forte o Matheus, inclusive com auxílio de medicação durante toda a gestação. E eu tive aí essa gestação feliz e saudável, que eu falei, e ativa, me mantendo aí trabalhando até a reta final do nascimento dele. E na verdade meu primeiro maior desafio enquanto mãe foi logo depois do nascimento dele, então na gestação belezinha, como dizem em Sorocaba. E quando eu tive o Matheus, eu não tive leite. Então o meu puerpério foi bastante desafiador já desde esse ponto, porque eu não tive leite. O Matheus teve que entrar no complemento desde muito cedo e eu me culpei bastante e me cobrei bastante com relação a isso. Eu sentia muita vergonha de não amamentar o Matheus no peito quando ele era muito pequeno. Então vou compartilhar com vocês que eu não ficava muitas horas fora de casa. Quando eu ia a locais públicos, eu não queria que conciliasse com o horário de dar mamar para ele, porque eu não queria que as pessoas vissem um bebê tão pequeno mamando na mamadeira. Né? Mãe tem umas coisas. E esse foi um grande aprendizado para mim, a questão da culpa, porque quando eu me curei dessa culpa de não amamentar o Matheus, e eu entendi que não era uma escolha minha, que tinha acontecido e que o Matheus ia ser muito saudável, mesmo sem mamar no meu peito, que de fato ele é, eu escolhi que o meu maternar não seria mais atrelado a nenhuma culpa. Então, o meu maternar é diferente aí da maioria, de repente, porque eu escolhi fugir daquela máxima de que nasce uma mãe e nasce uma culpa. E hoje eu não alimento culpas na minha maternidade. Eu escolhi não maternar com culpa. E essa é uma bandeira que eu carrego bastante forte comigo. Já me culpei por muito tempo, tá? Não foi fácil me curar dessa tendência de me culpar por várias decisões e por várias coisas que é necessário na nossa rotina enquanto mãe, mas aos poucos eu fui me livrando de cada uma delas. E essa é a primeira grande mensagem que eu quero deixar aqui para você, mulher que é mãe e está me assistindo. O seu filho precisa que você seja feliz e realizada. Muito mais do que qualquer outra coisa que você possa imaginar que ele precisa. Então, nos momentos em que você tiver a oportunidade de se divertir, de viajar, de passear, de fazer algo sem ele, aproveite aquele momento de uma forma íntegra, com presença, com felicidade e com gratidão, porque isso vai te nutrir para que você volte para o seu filho muito mais feliz e realizada. Pare de se dividir entre o que é só com você e o seu filho, porque ele precisa de uma mãe feliz. Então, se você está tendo oportunidade de sair para passear, de ter um Vale Night, de assistir a um show que você gosta, de fazer uma viagem de final de semana e tem uma rede de apoio para isso, vá. E vá tranquila de que seu filho está bem cuidado, de que ele ficará bem e que você vai voltar ainda mais nutrida de coisas boas, de energia renovada, para seguir oferecendo o seu melhor e cuidando dele. É assim que eu escolhi dirigir aí as minhas decisões no maternar, e é assim que eu atingir uma maternidade sem culpa e com leveza. Então, se isso fez sentido para você e toda vez que você tem a oportunidade de estar por alguma razão sem seu filho, você não aproveita aquele momento pensando nele ou coisas assim, se liberte desse sentimento e aprenda a também ser presente para você.
e não só para ele. Porque para que ele se sinta feliz e para que ele realmente tenha um crescimento saudável, ele vai precisar ter uma mãe feliz e realizada. Para que a gente não deposite nos nossos filhos as nossas frustrações, as nossas culpas. Então aproveite esses momentos, tá? Passeie quando você puder, se divirta quando você puder, porque nós mães não temos essa possibilidade todos os dias. Então por que, nas poucas oportunidades que temos, nós ficarmos divididas entre o filho e o nosso momento e a nossa diversão? Então esse é um primeiro grande recado que eu deixo para você. Aprenda a ser inteira para você também, porque isso vai inclusive potencializar o seu maternar. Para que você possa transbordar, para que você possa dividir, você precisa estar inteira. Metade não transborda, metade não consegue compartilhar porque falta até para si. Então aprenda a ser inteira, a ser presente na sua própria vida, para que realmente você consiga transbordar todo esse amor e todo esse cuidado que você tem pelo seu filho. É assim que eu escolho. Então eu tenho alguns momentos em que eu consigo curtir um show, consigo passear e consigo estar sem o Matheus, e eu me permito estar presente naquele momento. E isso não diminui o amor que eu sinto por ele, não diminui a falta que ele me faz. Eu sempre trago uma lembrancinha para ele, porque isso é uma característica de nós mães, né? Não dá para estar num local sem lembrar do filho, mas tem como estar sem se culpar por não estar com o filho. Então, a minha maternidade é baseada nessa ausência de culpa, que não é fácil de atingir, mas é muito mais leve quando a gente atinge e é muito mais prazeroso. Eu entendi que o Matheus precisava de uma mãe forte e realizada e feliz para que eu conseguisse viver a maternidade do jeito que eu almejava. Então, quando o Matheus nasceu, eu entendi, como eu comentei, que tudo ia mudar a partir daquele momento, e mudou mesmo, porque a grande reflexão que ficou para mim, quando eu começava ali no puerpério, que as emoções estão muito à flor da pele, a gente tem mais tempo, né, sem fazer nada, para poder pensar, para poder colocar as coisas no lugar. E eu concluí que o maior presente que eu poderia dar para o Matheus era criá-lo para ser livre, para ser quem ele fosse. E para que eu pudesse fazer isso, eu precisava me sentir livre também. E isso fez com que eu desse um giro de 180 graus na minha vida. E eu não vou dizer 360, porque quando a gente faz um giro de 360, a gente volta para o mesmo lugar. E eu fui para um lugar totalmente desconhecido para mim, então. Então eu precisei me perder de quem eu era até então, perder todos os sonhos e planos que eu tinha feito até então, para que eu redescobrisse quem era a Iris, o que fazia sentido para Iris, e para que eu encontrasse essa liberdade de ser, para que eu pudesse ensinar o Matheus a ser livre para ser. E foi um processo árduo. Foi, acho que, a maior e mais difícil decisão que eu já tomei na minha vida. E valeu muito a pena. Então, assim, doeu muito. Vocês podem ver. Não vou cortar essa parte, tá? Vou deixar. Mas foi muito importante pra mim. Então, assim, a partir deste momento que eu realmente me desfiz de tudo aquilo que eu tinha projetado pra mim, porque eu não sabia se aquelas projeções eram da Iris essência, da Iris que seria livre, ou da Iris que viveu uma vida inteira atendendo às expectativas alheias e fazendo tudo como manda o figurino. Então eu fui uma criança que condicionou a aceitação e o amor por atender expectativas. E eu acho que tem até razão de ser, nessa expectativa toda que a família ficou para minha chegada. Né? Eu sempre senti
que eu era uma criança que tinha uma missão muito especial e que tinha devolvido luz, tinha devolvido vida para aquelas pessoas todas que tiveram a oportunidade de me desejar. E isso deixou em mim uma marca de que eu precisava sempre atender aquela expectativa, eu sempre precisava agradar. Então eu fui aquela criança que não deu trabalho, eu fui aquela criança que sempre se comportou bem, que não respondia, que não era rebelde. Eu tive uma adolescência bem tranquila, sem me expor a nenhum grande risco de rebeldia adolescente. Vivi sempre uma vida muito tranquila e eu não sabia se tudo aquilo era Iris mesmo ou se era esse meu esforço, esse meu movimento de atender às expectativas alheias. E eu precisei então abrir mão de tudo isso, com a ajuda de muita terapia, que eu não larguei depois da maternidade. E eu precisei me lançar para o novo, para me reconectar com a minha essência, que é uma das minhas principais mensagens para todas as mulheres que me seguem. E eu precisei redescobrir quem era a Iris. E esse é um processo que eu vivo até hoje. Hoje muito mais alinhada e conectada a quem eu sou. Então, aqueles que me conhecem há muitos anos, antes dessa grande virada, eu acredito que precisam me reconhecer de novo em algumas atitudes, em algumas decisões. E faz parte, eu também tive que atualizar a minha identidade e entender quem eu era, quais eram as minhas prioridades, mas todo esse meu movimento de reconexão com a minha essência, de ser livre para quem eu sou, para ser quem eu sou, de ser livre para fazer as minhas escolhas, nasceu da maternidade e da necessidade que eu senti de ser livre para ensinar meu filho a ser livre. Então, eu fui uma criança que não teve voz, eu mesmo calei a minha voz, com esse movimento de sempre agradar, e hoje eu me esforço para dar voz para o meu filho. É desafiador, ainda mais para quem foi criada dentro de uma criação mais rigorosa, como foi a minha, mas também é muito prazeroso. Então eu ver o meu filho tendo um poder de argumentação comigo, tendo espaço para reivindicar algumas coisas que de repente são importantes para ele nesse momento, é muito legal esse processo. Então hoje eu me sinto uma mãe muito melhor para o Matheus. Eu estava até comentando esses dias em casa que eu não me lembro a última vez em que eu gritei com o Matheus por alguma razão, sabe? Aquele grito de mãe descontrolada mesmo, não julgando e nem culpando as mães que gritam, porque eu conheço a nossa rotina, gente. Eu sei o quanto é estressante e eu sei que muitas vezes a gente extravasa ali numa atitude, mas eu sempre tive a consciência de que eu não poderia depositar no meu filho coisas que não fossem sobre ele. Então eu não poderia gritar se o estresse na verdade não fosse com ele e fosse no meu trabalho ou na minha casa ou até insatisfação com a minha própria vida. Então hoje eu me preocupo muito mais no meu maternar sobre o que eu estou trazendo para o Matheus, porque eu sempre estou muito consciente disso, porque eu não posso depositar nele coisas que não sejam dele. Então muitas vezes a criança faz coisas simples que são da idade de criança, da falta ali de coordenação motora e deixa cair alguma coisa, ou a falta de entendimento da importância de um contexto, de uma situação, e a gente grita, coloca rótulos naquela criança com o objetivo maior de educar, claro, mas muitas vezes depositando na criança coisas que ela não precisava receber. Então essa é uma outra preocupação que eu mantenho muito a consciência, que é depositar no Matheus aquilo que realmente for dele e não outras coisas que não tenham nada a ver com ele. E eu sequer me lembro a última vez que eu gritei de fato com o Matheus. Eu não sou a mãe mais paciente do mundo e arianas entenderão isso. Quem é do signo de Áries tem ali a impaciência e muito aflorada, e eu sou essa pessoa impaciente, muito rápida,
mas faz muito tempo que eu não grito com o Matheus brigando, né, dando uma bronca, e eu me sinto orgulhosa disso, porque eu sei que é fruto do trabalho interno que eu faço. Então, outra mensagem que eu quero deixar para você é que se você tem visto como mãe que você tem se excedido em muitas brigas, em muitas broncas, em castigos, se você tem, porque a gente tem essa capacidade de se auto-observar, né? Então, se você tem percebido que você está vivendo sempre no seu limite, que você está sempre a ponto de explodir, a culpa não é da criança, gente. A gente precisa ter essa consciência. A culpa é minha, né? Que não estou me cuidando do jeito que eu deveria. É por isso que as minhas práticas de meditação, de oração, de afirmações positivas, a minha forma de começar o dia com o meu ritual da manhã são tão importantes para mim, porque elas me ajudam a regular as minhas emoções, a ter consciência daquilo que eu tô sentindo. A minha escrita terapêutica ajuda a extravasar tudo aquilo que tá enchendo o meu copo, para que eu não transborde na pessoa que eu mais amo nessa vida, que é o meu filho. Então, se você hoje vê que você tem cometido excessos, revise a forma que você tem cuidado de si. Não é sobre o seu filho. Ele é uma criança. E você oferece para ele amor e cuidado e carinho. E você tá criando, oferecendo o seu melhor. Mas você não tem oferecido o melhor para você. E isso deixa o seu copo sempre cheio, deixa você sempre por um fio. Então revise o quanto você se cuida. Lembrando daquilo que eu comecei o episódio falando, o seu filho precisa de você feliz. E para que você seja feliz, você não pode oferecer só para ele, você precisa oferecer por você. Então veja o que faça sentido, comece um hobby, cuide da sua saúde mental, peça ajuda profissional se você precisar, medite, ore, escreva, mas use as ferramentas que estão aí disponíveis para que você seja capaz de regular melhor as suas emoções e não descontar no seu filho. Vai ser melhor a relação de vocês a partir disso. Então, cuidar de você vai tornar tudo ao seu redor melhor. Porque o ponto primordial, o ponto inicial é a nossa relação consigo mesmas. Combinado? Se você está se excedendo, revise aí a forma como você tem se relacionado com você mesma. E melhorando essa relação, você vai melhorar a relação com o seu filho. Então eu me sinto muito orgulhosa da relação que eu tenho criado com o Matheus, porque ela é fruto de um trabalho constante e incansável de mim sobre mim mesma. De mim com as minhas emoções, com as minhas expectativas e com o alinhamento das minhas frustrações. Eu não desconto no Matheus frustração nenhuma. Porque se eu criei uma expectativa sobre ele, a expectativa é minha e não dele. E se eu projetei nele, extravasei nele algo que era do meu trabalho, ou de um problema de casa, um problema das contas, eu também não estou certa. Que o problema não era dele. E eu me orgulho muito dessa relação que a gente tem criado. Eu sou muito prática, então eu sou aquela que faz. Então assim, sonho em ir no Beto Carreiro, vamos. O lanche na lancheira tá sempre pronto. Os itens pra lancheira estão comprados. Essa mãe sou eu. A mãe da ação, a mãe da praticidade. E eu acho que inclusive o autoconhecimento cabe aí. De você se conhecer enquanto mulher, enquanto mãe, do que faz sentido para você, das ações que se alinham com quem você é, para que você não espere ser o que a sociedade espera das mães e para que você seja a sua melhor versão de ser mãe, aquela que faz sentido com quem você é. Porque se eu fosse querer ser a mãe que a sociedade exige que as pessoas sejam, eu não seria como eu sou. E eu viveria frustrada e culpada por não atender às expectativas alheias. Então eu sou aquela mãe prática, aquela mãe que faz a lição de casa todos os dias com ele. Essa sou eu.
a mãe mas eu não sou a mãe mais romântica, eu não sou uma mãe extremamente preocupada, então eu sou uma mãe que confia nos valores que está ensinando para o filho. E aí isso você precisa entender o que faz ou não sentido para você, o que representa ou não a sua essência. Cada uma de nós vai ter a sua forma de maternar. E eu sou totalmente contra o julgamento que existem entre as próprias mães, porque eu acho que o que funciona para você dentro da sua casa é o que é. O que funciona para mim dentro da minha casa, ok. Eu não posso expor a minha opinião para outra mãe, porque as mães já lidam com uma carga muito grande, né, gente? De responsabilidades, de autocobrança, de pressão da sociedade, da família. Então, que nós mães possamos ser mais unidas e que a gente possa respeitar mais a escolha da outra e ser uma mão ao invés de um dedo acusador. Então, na próxima vez que você vê uma mãe passando um perrengue, estenda a sua mão e não julgue que ela é a culpada pelo perrengue ou que o perrengue está acontecendo por algum erro que ela cometeu antes. Apenas ajude. Eu acho que nós mães, a gente só precisa de ajuda. E se você tá vendo o meu episódio aqui e não é mãe, por escolha ou porque ainda não chegou o seu momento, está tudo bem escolher não ser mãe, tá? Eu vivo de falar para as mulheres que elas precisam honrar a essência e as próprias escolhas, ser quem elas são, e nem todas as mulheres nasceram com o sonho de ser mãe. E tá tudo bem. Estamos juntas, porque inclusive serei mãe de um filho único, tá? Então tá tudo certo. Mas se você não é mãe por alguma razão, eu tenho um pedido para você, mulher que não é mãe e tá me assistindo aqui. Tire mais fotos daquelas mães que vocês convivem. Mãe da família, irmã, cunhada, amigas, porque nós mães somos as que menos temos foto com os filhos. E nós precisamos nos ajudar nesse sentido. Então, tire fotos das mães em momentos simples com os seus filhos. Dando comida, um abraço, correndo, brincando pega-pega, brincando sentada no chão. A gente que é mãe só tem selfie com os filhos, gente. Então, vamos fazer aí um movimento de nos ajudarmos a termos foto com os nossos filhos. Eu, quando olho minhas fotos de criança, eu percebi já, muito antes de ser mãe, que eu tinha poucas fotos com a minha mãe. E aí eu percebi depois da maternidade que é isso mesmo, tá? Nós mães somos as que menos temos foto com os filhos. A gente geralmente tem fotos posadas, né? Em datas importantes, celebrando ali um aniversário, uma formatura. Mas no dia a dia a gente tem pouquíssima foto com o filho. E a gente tira foto de todas as pessoas que interagem com o nosso filho. Então aqui fica um pedido meu para as mães. Vamos criar um movimento de ajudarmos a registrar esses momentos nossos com os nossos filhos, e para aquelas mulheres que não são mães, contribuam também com essa ajuda de fotografar as suas amigas, as suas familiares mães com seus filhos, porque é muito bom ter essa recordação e nós mães temos pouco disso. Falei bastante, acho que não tenho ideia do tempo que esse episódio já tem, mas essas são as mensagens que eu queria passar para vocês. Então, lembre-se que vai impactar diretamente no seu maternário e no quanto você é capaz de oferecer para o seu filho a relação que você tem consigo mesma. Então, não se deixe mais de lado. Não deixe os seus sonhos para depois. Aprenda a curtir o momento presente, estando ou não com o seu filho com você, porque isso fará bem para a relação de todos vocês. Essa é um pouquinho da minha experiência com a maternidade, de algumas situações que eu passei ao longo da maternidade. Espero que algo que eu tenha falado tenha feito sentido aí pra você. E eu quero encerrar esse episódio com uma história muito interessante que aconteceu comigo e com o Matheus. O Matheus tinha 3 ou 4 anos de idade e o Matheus não gosta de pentear o cabelo. E aí, um dos dias de manhã cedo, preparando ele para ir para a escola, eu quis insistir para que ele penteasse o cabelo. E aí ele falou para mim: mãe, eu não quero pentear o cabelo. Eu falei: mas precisa. E ele me respondeu: precisa por quê? Porque lembra que eu dou voz pro meu filho, né? Como eu falei. Só que dar voz para o filho também nos desafia, tá?
Então não é uma missão fácil, mas é uma missão que pra mim vale a pena. E aí ele falou pra mim, por quê, mãe? Eu preciso pentear o cabelo. Aí eu falei pra ele, pra ficar bonito. Aí ele falou assim, bonito pra quem? Eu falei, bonito pra todo mundo. Bonito pra você, bonito pras pessoas. E aí ele falou assim pra mim, eu já me sinto bonito como eu estou sem pentear o cabelo. Eu preciso estar bonito pras pessoas? E com essa cara assim, meio indignada. E aí eu falei pra ele, não, filho, você precisa estar bonito pra você. Ele falou, então eu vou sem pentear o cabelo. Porque eu me sinto bonito assim do jeito que eu estou. E ali, ele ganhou pra sempre a discussão comigo sobre a necessidade ou não de pentear o cabelo. Porque de fato, eu crio ele pra que ele seja bonito e pra que ele seja livre pra ser quem ele é. Pra ele, por ele. Não faria sentido, seria incoerente eu insistir com ele que ele precisaria ficar bonito para as pessoas. E essa conversa aconteceu com a gente quando ele tinha 4 anos. De 3 para 4. Se ele não tinha 4, ele estava bem perto disso já. Então, é isso que eu quero deixar de mensagem final desse episódio. O que será que você ainda está fazendo para parecer uma boa mãe para os outros? E o que será que o seu filho espera que é uma boa mãe? Eu tenho certeza que as expectativas da sociedade e do seu filho são totalmente diferentes. Então, tenha o objetivo de ser uma boa mãe para o seu filho, dentro da sua casa, com a realidade de vocês. E não para as outras pessoas. Porque vocês têm que ser para vocês e por vocês. Vejo vocês na semana que vem, no próximo episódio do Desperta Cast. E se essa mensagem toda fez algum sentido para você, comenta aqui deixa aqui nos comentários para mim o que mais fez sentido para você, o que você mais gostou nesse episódio. Compartilha com outras amigas que são mães e podem também ser beneficiadas aqui pela minha mensagem. Não deixa de curtir esse vídeo, de me seguir no canal e nos vemos na semana que vem. Até lá! Posso aparecer? Pode, filho, vem cá. Olhando.